Bem-vindos ao High Trilha Tech Podcast. Apertem os cintos e se preparem para essa aventura. Fala pessoal, aqui é a Isa do time de Conexão Gente Cultura aqui da Getrac. Hoje estamos aqui com o High Trilha Tech Podcast, o nosso novo podcast da Getrac. E ele é voltado para divulgar um pouquinho sobre a nossa tecnologia, sobre as facetas da tecnologia. E nesse programa a gente vai desmistificar um pouquinho sobre o monstro da tecnologia e mostrar que tecnologia é para todos sim. Bora? Salve, salve HTTPs! Aqui quem tá falando é o Denis, eu sou Product Designer na Getrac e hoje eu serei seu co-host. A primeira temporada do HTTP abordará a cultura de dados, algo tão relevante e que cada vez mais as empresas estão buscando. Afinal, os dados estão inseridos em todos os lugares, mostrando tendências, insights e ajudando empresas a tomarem decisões estratégicas. Então, bora conhecer mais sobre o universo data-driven? Nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre uma das profissões que a gente tem aqui dentro do nosso time de tecnologia, a engenharia de dados. E faço logo a primeira pergunta. Minha query não rodou. E agora? E aí, para tentar responder essa pergunta, nós convidamos hoje o Michel Miranda, que é engenheiro de dados da ClickBus, e o nosso Armando Barbosa, que é engenheiro de dados aqui na Getrac, para um papo sobre nossa cultura de dados. Michel, conta um pouquinho pra gente quem é você, como que você chegou nessa área. Olá pessoal, tudo bem? Michel, nordestino aqui, vocês. Eu comecei a me interessar por dados por volta de 2014, 2015, durante o mestrado. Eu comecei a trabalhar nessa área de dados, desenvolver algoritmos machine learning e me envolver muito. Só que durante esse período eu comecei a trabalhar como desenvolvedor de software também, não voltado a dados e sempre com um pé no lado dos dados. Desenvolve software ali de um lado, desenvolve algoritmos de machine learning, treina algoritmos e a partir desse momento eu comecei a ver o mercado procurando o data science, engenheiros de machine learning, na época, anos atrás, aí, isso estava muito na moda, e eu comecei a mirar muito essa área de engenheiro de machine learning ou data science. Porém, acompanhando o mercado, depois de fazer altas entrevistas para data science, e para a época, trabalho remoto era novidade, sempre tinha tem que mudar, morar em São Paulo. Eu acabei passando em algumas entrevistas e desistindo. Porque tinha de mudar, fazer a mudança e tudo. No entanto, eu comecei a olhar a área de data science e engenharia de dados com outros olhos. Eu queria seguir para a área de machine learning, data science ali, tudo nesse universo. Porém, eu percebi que uma galera da área começou a vender cursos, seja cientista de dados em 5 semanas, em um mês. Aí eu vi o seguinte, cara, essa área vai inflar de muitas pessoas brincando com dados e eu vou seguir para a área de engenharia. Eu gosto de desenvolver, gosto de estar subindo stack, desenvolvendo stack. Prefiro abordar a área de engenharia para o meu lado, para minha carreira profissional, porque não é fácil estar desenvolvendo stack de dados e não temos muitas pessoas vendendo sonhos aí, seja engenheiro de dados em 1 semana, 3 semanas, e eu acredito que até tenha. Legal, Michel. E me conta um pouquinho, nesse início, quais que foram os seus principais desafios, assim, quando você começou? Na engenharia de dados, quando eu comecei trabalhando para empresas aqui do estado, empresa que prestava consultoria e implantação de sistemas em órgãos públicos. Um dos grandes desafios era trabalhar com sistemas legados, stacks on-premise, desenvolver. E um up na carreira assim, foi sair desse contexto para ir trabalhar com serviços da AWS, Google Cloud, um dos grandes passos assim. Legal, Michel. E você, Armando, como que foi sua trajetória até chegar aqui na Getrac? Eu acho que veio bem próximo da do Michel. A gente se conhece desde a época da faculdade. Então, assim, nosso contexto é bem parecido. Inclusive, teve muito trabalho que a gente fez junto na época do mestrado. Então, assim,
desde a graduação, eu tenho um pé na área de dados. O laboratório que eu participei, eu trabalhava numa área de dados que a gente chama de web semântica, ontologia, assim, que trabalha com dados em formato de grafos. Então, desde esse período, eu trabalho nessa parte. Mas também gostei muito de desenvolver. Eu sempre buscava uma coisa ou outra, um projetinho ou outro para ficar fazendo. Com a área de dados, desde a graduação, mestrado também, na mesma época do Michel, ali por volta de 2014 e tal. E aí, depois a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro, né? Tipo, tem que nem diz o pessoal, comprar leite pros meninos. As contas chegam. Conta chega, o boleto chega. E aí, nesse momento, o mercado aqui, ele é restrito. Na maioria das vezes são empresas que desenvolvem software, mas para fora. Então, assim, é uma empresa terceirizada de software, são software houses. E aí, beleza, se é o que tem e eu gosto de fazer, a gente trabalha com o que tem. Mas eu sempre bebi um pouco da água de dados, trabalhava com essa parte. E aí, teve um momento que eu trabalhava com o Denis numa empresa que a gente teve que quebrar, assim, porque era insustentável o contexto. Aí eu me via sem emprego naquele estado. O Denis me recomendou para a Getrack, então eu me tornei desenvolvedor da Getrack ainda, fui trabalhar na área de front-end e nas horas vagas, assim, eu trabalhava com projetinhos na área de dados, né? Trazia um dashboard aqui, trazia uma análisezinha ali, até que a Getrack identificou o meu perfil e aí me ofereceu uma posição de engenheiro de dados. E aí nesse barco eu tô há quase 2 anos aí, se não fazem já 2 anos. Já está há bastante tempo aqui com a gente, né? Então você que iniciou a área de dados aqui dentro da Getrack? Praticamente, quando eu cheguei era tudo mato. Veio desbravar um pouquinho. E me conta, quais foram os seus principais desafios aqui, já que você teve que iniciar do zero? Sim. O primeiro ponto é organizar a casa, sabe? Que como não tem nada, qualquer coisa é novidade. Então, assim, o primeiro ponto é organizar a casa, desde quais são as informações básicas que a gente precisa, as métricas básicas que a gente precisa para poder começar a orientar o negócio a dados. Porque até então, o que se tinha, eu acho que isso vai dar certo, eu acho que isso não dá certo. E isso era o norte para desenvolver software, para investir em novos negócios. E quando você está orientado a dados, ou você tem alguma coisa que embase a decisão, você toma decisões mais precisas. E isso é uma coisa muito boa. Agora a gente vai entrar num papo mais técnico, galera. Então, Michel, sempre que ouvimos falar da cultura de dados, cara, data-driven, nos vem à cabeça algo extremamente completo. Mas então, vamos falar a verdade, trabalhar com dados é uma coisa difícil? Então, cara, trabalhar com dados é desafiador, seja como engenheiro de dados, seja como data science, data analytics, mas vou puxar a sardinha um pouquinho pro meu lado, né? Para engenheiro de dados. E antes de tocar um pouquinho no lado de engenharia de dados, uma das palavras mágicas é data-driven, né? Muitas empresas falam, nós somos data-driven, mas assim, pelo que eu acompanho, estudo, leio também, assim, enfim, podcasts, você vê que muitas empresas falam, eu sou data-driven, mas não conhece seus dados, não sabe nem quais dados tem, quais dados dos clientes eu tenho para agregar valor na tomada de negócio no fim do dia, no meu business. Esse data-driven é a palavra mágica, assim, eu acredito que todas as empresas que começam a trabalhar com dados deveria, antes de falar sou data-driven, eu conhecer os dados, quais dados eu tenho dentro de casa e como gerar insights. Mas falando um pouquinho de trabalhar com dados, cara, é fácil demais. Você desenvolve, sobe seu pipeline para produção, funcionou, tá tudo bonitinho, quando é no dia, todo quebrado. Trabalhar com... Cara, quebrou, não funcionou. Mas, assim, trabalhar com dados é legal, puxando para a área de engenharia de dados, eu gosto de separar um pouco dos engenheiros que a gente tem aqui. A gente tem uns engenheiros que tem mais uma pegada, é o cara engenheiro de dados, mas tem uma pegada muito de DevOps, ele gosta muito de estar ali construindo
pipeline de CI/CD. Temos aquele outro engenheiro que ele tem uma pegada com programação, mas ele corre um pouco da cultura DevOps, um pouco disso aí. Ele é aquele engenheiro que gosta de estar desenvolvendo. Temos aquele outro engenheiro que é um pouco de full stack, aquele cara que se envolve de tudo, desenvolve, ajuda o time, é aquele cara que sabe lidar no dia a dia para resolver situações como problemas de gestão de dados, construir uma arquitetura, fazer o deploy, ajudar os amigos, outros colaboradores que são júniors, plenos, e até os outros sêniors independentes também. E aí, Armando, na tua visão, trabalhar com dados é fácil? Cara, nunca foi fácil no aspecto de fazer tá pronto, sabe? Sempre tem um pormenorzinho que deixa a coisa muito mais interessante. É uma lógica que você tem, tipo assim, você passa mais tempo pensando do que implementando de fato. Você faz 3 experimentos para poder ter um norte daquilo que você quer fazer de fato. Então, assim, né, se fosse só implementar, cara, qualquer um, digamos assim, é porque assim, já é desafiador ser desenvolvedor, ser programador, né? E aí alguns entendem que o engenheiro de dados é aquele desenvolvedor, é aquele programador que tem especialidade na área de dados. Então, assim, já é um nicho menor. Programação já é um nicho restrito. Ser um programador focado em dados é menor ainda. E aí, tipo, tem conhecimentos que você precisa ter, tipo, experimento, ter noção de experimento que você precisa fazer para saber se vale a pena continuar naquele caminho. E não é só pegar um tutorial no Stack Overflow, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vai que vai. Não funciona bem assim. E principalmente quando você sabe que o experimento, aquilo que você está implementando vai receber uma carga gigantesca de dados. Que aí é onde o desafio da engenharia realmente chega, quando você tem que fazer algo que vai receber um volume enorme de informação. Throughput, escalar a estrutura, o processamento de dados. E Exatamente. Assim, né? Voltando a data driven novamente, né? Dados. Temos engenheiros, temos dados, e um dos grandes desafios aí para a gente também falar em dados é na ponta final, como agregar no business com esses dados. Não adianta a gente ter dados, temos todo um track dos nossos clientes, se no final a gente não consegue gerar insights para gerar valor no final do dia, no dia seguinte. Porque no valor, do final das contas, a conta da infraestrutura chega, né? E aí a gente tem que dar uma resposta com todo esse custo que a gente está gerando, a gente precisa gerar lucro também, porque toda empresa é baseada em lucro, né? Se fosse para tomar prejuízo, era instituição governamental, que só gasta, né? Não recebe. Mas, assim, é aí onde eu acho que a parte de engenharia de software ajuda, que são as metodologias ágeis, né? Você pensa em fazer um fluxo rápido, testar rápido, errar rápido, entregar valor rápido e fazer melhoria contínua a partir daí. Eu acho que é muito nessa pegada de entregar rápido e melhorar. Aí a gente tem um ponto aí de time de entrega, o cycle-time, não sei se encaixa bem essa palavra, mas quando a gente começa a trabalhar com dados, assim, tô desenvolvendo, quero entregar, às vezes a expectativa da entrega ser rápida acaba atrapalhando no desenvolvimento. A qualidade, também. Isso. Ou você não sabe o quanto é o trade-off entre você prezar a qualidade do dado e prezar o tempo de entrega, porque tipo, você não pode ser purista e tentar entregar, quer dizer, você tenta ser, né? Principalmente que a gente está tratando um ativo muito importante, que é o dado e a qualidade dele, porque a partir dele você consegue criar muita coisa. Então, assim, é um dos principais ativos de uma empresa, é os dados que ela tem. Só que em contrapartida, se você ficar pincelando o dado muito tempo, ele não entrega o valor que tem. Então não adianta você ter um dado perfeito no fundo do oceano. Ele tem que estar na sua cara, né? Então assim, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando.
Show de bola. Aí é um ponto assim que dados, né, no dia a dia, tomada de decisão, alinhar expectativas entre stakeholders. Temos o Denis que quer ansioso com esses dados, que quer saber se isso resolve uma pergunta de negócio desse, se vai agregar no business. Do outro lado temos a Isabelle também, que está com expectativa nesse dado. E às vezes esse processo, se a gente não tiver um ciclo de trabalho, cultura ágil de trabalho, para entregar esse dado com qualidade, desenvolver todo o pipeline escalável, acaba que a longo prazo sendo dor de cabeça, refactoring de código, refatoração, custos. Isso eu vejo muito assim, amigos comentando os processos quando não são bem definidos. Show de bola, show de bola. E pela resposta aí, é uma coisa bem específica, né? É uma profissão que exige um certo background. Mas eu queria saber o seguinte, cara. O profissional da área de dados, ele pode trabalhar em qualquer lugar? Qual a necessidade de uma empresa de contratar um engenheiro de dados? Essa pergunta tem que ter cuidado nessa resposta agora, Denis. É porque você pode estar ajudando ou pode estar condenando a contratação do amiguinho, né? Então, assim, um profissional de dados, se ele pode trabalhar em qualquer lugar, olhando para... eu vou olhar mais não o profissional de dados no contexto geral, vou olhar mais no engenheiro de dados. Vamos dizer que normalmente é um engenheiro de dados? É alguém que era desenvolvedor de software, alguém que já desenvolvia, que tinha afinidades em tanto estar com o pé desenvolvendo software de um lado, como com o outro pé do outro lado desenvolvendo softwares voltados a dados ali, processamento de dados, se envolvendo em outro mar de tecnologias como Spark, Hadoop. E assim, é um cara que ele pode se adaptar a trabalhar em outra área fora dados, desde que ele desenvolvimento. Assim, mas em qualquer lugar, eu acredito que, a depender do business, o tanto de conhecimento e interesse que a pessoa da área de dados ela tenha em aprender sobre aquele negócio, ela pode se destacar. Mas depende muito. Assim, se dados, vai trabalhar com desenvolvimento. Às vezes você tem pessoas que estão nas camadas acima que só consomem dados. São pessoas que desenvolvem, exemplo, sei lá, dashboards para gerar KPIs para outras áreas. Eu não sei se movendo essa pessoa dessa posição para ela ir trabalhar com a mão na massa, se ela consegue se destacar, atender. O que você acha, Armando? Assim, a minha interpretação é mais focada na empresa, sabe? Como a gente tem... O mundo de desenvolvimento, ele é um mundo muito amplo, né? Tipo assim, tem empresas que são software houses, tem empresas que desenvolvem jogos, tem empresas de todos os tipos, só que de toda forma tem um pé no desenvolvimento. E a depender da empresa, do foco dela, assim, tipo, às vezes não faz sentido, porque ela tem um conjunto muito restrito. Por exemplo, a empresa só faz sistema de gerar nota fiscal, sabe? Tipo assim, e não faz nada além disso. Ela tem um contexto bem restrito de desenvolvimento. Mas a partir do momento que ela expande o negócio e começa a incorporar outros segmentos, começa a ser uma consultoria, e aí faz sentido ter um engenheiro de dados para dar consultoria nesse segmento que é importante. Mas até chegar nesse porte, não faz sentido, sabe? Porque tipo, você vai dizer que tem um engenheiro de dados no time, só que o cara não vai estar entregando valor de fato. Talvez ele esteja enrolando ali, fazendo uma outra ação de desenvolvimento e não se desenvolvendo como profissional e nem usando as habilidades que ele de fato tem para agregar valor para alguém. E aí eu acho assim, dependendo do porte do negócio, faz sentido ter. Agora precisa ter esse alinhamento entre interesse e necessidade. Às vezes você precisa e não quer, e às vezes você quer e não precisa. E às vezes você precisa de um engenheiro de dados e não sabe que precisa. Por exemplo, assim, quando começou a área de ciência de dados, machine learning, vamos trazer tudo para tudo ser machine learning, começou como bom de profissão sendo cientista de dados, né?
Só que assim, cientista de dados, ele utiliza o dado que já está pronto, já está bonito, já está bem feito para poder fazer o modelo. E assim, se você dá lixo para o modelo, ele vai gerar o resultado lixo. Se você dá ouro para o modelo, ele vai gerar bons resultados. Então assim, é aí que o engenheiro de dados entra. Que ele vai pegar a bagunça que tá, porque tipo, tem informação que está no banco, tem informação que está em API, tem informação que está em planilha do Excel. Ele vai dar o jeito dele, que na maioria das vezes é o que acontece. Ele é criativo nesse momento de fazer a aquisição desses dados, fazer as transformações necessárias para poder deixar o dado com a melhor qualidade possível. E aí é onde, de fato, o profissional engenheiro de dados, a engenheira de dados, a pessoa engenheira é importante, sabe? Cara, é fantástico assim quando você vê que você entregou o dado, o seu cliente, seja um Data Analytics, um Data Science, você entrega o dado, como o Armando falou, aí são diversas fontes de dados, você começa a criar uma lógica para entregar um pipeline de dados enriquecido para esse cara da ponta fazer a mágica e gerar insights que vão agregar valor ao business, tomada de decisão no dia a dia. Só que uma das coisas assim que o engenheiro tem que destacar também é se envolver um pouco no business com esse seu cliente, seja um Data Science, Data Analytics. Porque olhando assim, tipo, tem aquele ditado, quem não aparece não é visto. Alguém já falou isso para mim alguma vez na vida e até hoje eu lembro desse ditado. Um exemplo, tem todo um trabalho de engenheiro de dados entregando esse pipeline de dados. Mas no final, a mágica foi outra pessoa que faz. Se o engenheiro de dados não está por dentro do negócio, ele acaba não agregando e sendo visto, bem visto assim pela a empresa em si, também como alguém que contribui. Tem uma analogia muito massa, que é do basquete, né? Você vê o cara lá, ele pega a bola lá do fundo e sai batendo. Quando chega ali perto da zona ali, ele lança a bola e chega o cara e só enterra, sabe? Assim, esse é o cara que enterra é o cientista de dados e o cara que vem trazendo a bola lá de trás é o engenheiro. A galera gosta muito de brincar disso. Então, assim, no final das contas, assim, nesse cenário, quem ganha o destaque vem sendo... Não que eu quero botar um profissional contra o outro, né? Mas a gente tem que dar o valor a todo o processo e a quem agrega valor nesse processo. Então, o engenheiro de dados ele é importante, ele tem o papel dele, assim como o cientista tem também a importância dele e tal. Então, a gente não pode destacar o universo de dados só como cientista ou só como engenheiro. A gente tem que saber o escopo do todo e saber onde cada um deles é importante e dar o valor devido a esses profissionais. Pelo que vocês falaram, parece que também depende do nível de maturidade da empresa, né? Dela entender que precisa desse profissional, entender o que esse profissional faz. E aí vem minha outra pergunta. Se eu não conheço a área de dados, né? Esse episódio aqui é muito para a gente entender quem é esse profissional. Como que eu posso me tornar um engenheiro de dados? Qual é o papel desse profissional no dia a dia, na prática? Tem algum pré-requisito? Tem algum histórico que a pessoa precisa ter? Algum conhecimento prévio? Como que a pessoa chega nesse papel? Eu tenho um curso, já vou aproveitar para divulgar aqui, a mágica para se tornar engenheiro de dados. Pode mexer aí, Michel. Fica à vontade. Vou aproveitar aqui e já fazer a divulgação. Cara, engenheiro de dados. Primeira, assim, eu acho que um dos primeiros requisitos é gostar de dados, ter afinidade com alguma linguagem de programação e, ao longo do tempo, essa pessoa começar a ser curiosa em ferramentas voltadas para processamento de dados, ferramentas de dados, por exemplo, entender um pouco o que é Hadoop, Spark, e aprimorando os conhecimentos e fora os serviços de cloud, Google Cloud, AWS, e ver se realmente faz sentido. Porque, assim, engenheiro de dados é um desenvolvedor que no dia a dia está lidando com situações problemáticas onde o seu job de processamento em Spark não está quebrando, não está escalando processamento, você está lidando com situações complexas assim no dia a dia. Eu acredito que é muito amor mesmo para estar se envolvendo nesse mar de momentos felizes e momentos
tensos da vida. E aí, Evandro? Eu acho que assim, ele tem que gostar um pouquinho de tudo, sabe? E ter um amor especial pela parte de dados, assim, porque ela precisa do carinho. Esse carinho se faz necessário. Porque não é toda solução que é a melhor solução. Por exemplo, se a gente está trabalhando num problema de back-end e tal, a gente implementa aquilo, testou, funcionou, atende ao requisito lá da tarefa, subiu para produção, não está processando a quantidade devida. E aí, essa bomba, digamos assim, cai na mão da galera de SRE. Cai na mão do DevOps, que é subir máquina, tipo assim, lidar com problema de desempenho, que é outro ponto. Se a gente vai fazer algum processamento de dados, essa bomba volta para a nossa mão. Diz assim, o seu algoritmo não está processando o volume no tempo adequado, o seu algoritmo não está processando no recurso adequado. E aí a gente tem que trabalhar nesse pezinho. Você tem que entender um pouco de AWS, você tem que ter um ponto no DevOps para entender de máquina, de desempenho. Então, assim, você tem que beber um pouco de cada área. Você não precisa ser especialista em DevOps, especialista em tudo, mas você precisa ter o conhecimento para poder resolver as suas demandas. Então, assim, amar dados, mas ter interesse nessas áreas satélites assim para fazer o todo. Mas existe algum pré-requisito? Eu preciso ser um desenvolvedor? Sim. Normalmente, como eu falei, né? Um engenheiro de dados ele é um desenvolvedor especializado. Então, normalmente, são pessoas desenvolvedoras que começam a se interessar por essa área, ou é da área de dados da academia, por exemplo, que sempre trabalhou com isso e começa a entender, e aí compensa o outro lado, que é o lado da programação. Então, assim, tanto tem esse caminho da pessoa da pessoa programadora que que começa a aprender sobre dados e tudo mais, e tem esse outro caminho que é a pessoa que é acadêmica, que gosta de dados e tudo mais, e começa a ganhar skills de desenvolvedor. Por exemplo, eu conheço biólogos, eu conheço gente que não era nem de computação e são ótimos engenheiros. São referências no mercado sobre engenharia de dados, por exemplo. E gente também que começou como cientista da computação, analista de sistemas, e foi para a área de dados também. E aí começou a suprir o conhecimento que não tinha, que é a parte de qualidade de dados, de estatística, análise e tudo mais. Não existe um caminho bem definido. Existem esses pontos focais assim que são muito importantes para constituir um engenheiro de dados de qualidade. Legal demais. Agora eu tô curioso, cara, para saber como que é o trabalho de vocês nas empresas que vocês estão, certo? Assim, como que é lá na ClickBus, como que é na Getrack, quais desafios que vocês enfrentam hoje, sabe? O que é super complexo de resolver, o que é simples, o que é rotineiro. Como que é o trabalho de vocês nas empresas que vocês trabalham? Meu dia a dia é tranquilo, é bom demais. Já acordo olhando os canais do Slack de monitoramento, o que quebrou, o que deixou de quebrar. Brincadeira, mas quando eu acordo eu já começo dando uma olhada aqui no primeira coisa do dia, primeiro café do dia, pego o cafezinho, vou olhar os canais do Slack aqui, aqueles jobs que estão no processamento que se quebrar, impacta direto no business, na tomada de decisão para demais pessoas que estão precisando daqueles dados ali, processamento, real time que a gente tem, algumas pipelines que não pode quebrar. Se quebrou, a gente tem de agir. Temos de atuar em cima dessas pipelines. Mas no dia a dia, assim, o trabalho é desenvolvendo novos pipelines de dados para atender a novas demandas do negócio, novas demandas do negócio, atendendo aos times de Data Science, Data Analytics, para entender regras de negócio e ver como gerar pipelines de dados, criar pipelines de dados para atender aquelas regras de negócio e, na ponta final, agregar valor, sempre agregar valor para o business. Desenvolvimento de produto de dados também, a gente vem focando muito, porque não adianta só a gente ter dados e
está tomando apenas decisões pontuais ali. A gente está focando muito em produto de dados, a gente está focando nisso aí, com produtos para tomada de decisões geral da empresa e até público externo da empresa. Show de bola. Assim, a Getrack, como o tempo dela é focado em... Assim, eu digo focado, mas acredito que eles já trabalhavam métricas antes de eu me tornar engenheiro de dados, né? Mas meu trabalho hoje em dia, ele tem dois aspectos. Um aspecto mais analítico, do tipo... a gente tem relatórios que precisam ser construídos, a gente tem dashboards que precisam ser implementados, então eu tenho uma parte mais analítica que é entender de onde vai vir essa informação e projetar isso, e uma outra parte que é o mão na massa, que é de fato implementar ETL, fazer tecnologia de fato que vai ser utilizada. E também eu bebo um pouquinho na parte de fazer os próprios dashboards, que aqui a gente utiliza Power BI como solução para tecnologia para dashboard, né? Falando desses pokémons de Hadoop, Spark, PySpark, esses no Python, esses caras malucos assim. Fala um pouquinho da stack que vocês usam aí, Michel. Hoje, Armando, nossa stack, a gente usa Cloud AWS, tudo está na AWS, nossos serviços, assim, todo o pipeline de serviços estão lá. A gente usa Yammer, Lambda, Kinesis, RDS, S3, todo o pipeline de AWS. Mas de tecnologias assim que a gente usa no dia a dia para desenvolvimento, Python, nosso stack aqui de desenvolvimento de Python, quase 100% em Python, acredito que tenha poucas coisas em outras linguagens de programação. E infraestrutura, a gente aqui adota todo o Terraform, todo o provisionamento de infraestrutura em Terraform, para a gente fazer um link com outras áreas como o SRE, para nos ajudar melhor. Porque o que acontece? Quando a gente está na mesma página, o pessoal provisiona serviço em cloud, tudo em cloud, do lado deles, todo em Terraform, tudo padronizado, tudo versionado, e a gente seguir na mesma página é melhor para eles nos ajudar a resolver alguns problemas quando a gente precisa, algumas dúvidas, e manter toda a nossa infraestrutura. Show de bola. Eu acredito que o maior desafio aqui, assim, para um desenvolvedor, quando ele entra aqui, saber Python e SQL. O dia a dia, assim, de todo stack, do que ele precisa, desde a CI, CD, tudo automatizado, e se precisar construir tudo de novo, coisas simples de se fazer aqui. Show de bola, show de bola. Esqueci ainda Kubernetes também. Estamos migrando nossa infraestrutura para Kubernetes também, alguns serviços. A gente está construindo essa stack nova, principalmente Spark, processamento. A gente vai começar a desenvolver algumas POCs, tudo no Kubernetes, para sair do Yammer também. E aí, com vocês? É tudo AWS, assim, a gente tinha uma parte antigamente que era on-premise, né? Mas graças a Deus a gente teve um trabalho monstro de transformar essas soluções que estavam on-premise para AWS. Bicho, pra você ter ideia, é uma case até que a AWS usa. Por quê? Porque a Getrack, ela tem IP fixo reservado dela. Então, assim, esses IPs estavam apontando para essas máquinas on-premise. E esses IPs estão registrados nos rastreadores, entendeu? Então, assim, o rastreador joga a informação para esse IP específico. E como é que a gente transita um IP fixo de um servidor para a AWS, entendeu? Para que a AWS, se a gente não pode chegar no rastreador e trocar o IP lá dentro, que seria a forma mais fácil. Então, assim, teve um trabalho muito, muito grande da galera, eu acho que durou 1 ou 2 anos, se eu não me engano, posso estar errado, que foi transitar esses IPs para cloud. E aí é uma case muito interessante assim, e para você ter ideia, o número de informação que a gente recebe é exorbitante. Hoje em dia a Getrack rastreia mais de 1 milhão de veículos. Então, assim, é 1 milhão de veículos chegando informação de minuto em minuto de cada um deles. Para você ter ideia, é mais de 7 bilhões de posições por mês que a gente tem que processar e gerar valor em cima disso, né? Então, assim, é bem exorbitante.
Então, para dar conta disso, a gente usa a AWS, hoje em dia para tudo. Usa SES para fazer a execução dos jobs mesmo. Já tem a galera de SRE, de DevOps, está trabalhando em cima do Kubernetes para poder escalar melhor, fazer esse tipo de processamento não mais distribuído, mas eu digo mais escalável, tanto para cima quanto para baixo, né? E aí, hoje em dia, todos os ETLs executam em Fargate, então a gente não se preocupa em criar máquina, isso é coisa da AWS, e é tudo com SES. E as imagens hospedadas no próprio registry privado da AWS. Então, assim, é nesse caminho. E as coisas são feitas também com Terraform, usa CI/CD para quando você der merge na master, a mágica acontecer automático, esse tipo de coisa, assim. Ponto que eu esqueci da nossa stack, a dificuldade que um colaborador tem aqui, inicial assim, quando ele entra, eu acredito que é configurar alguns arquivos JSON. Eu quero usar o Airflow, esqueci de falar um pouquinho do Airflow, tá na nossa stack também. Quero subir uma tag no Airflow que vai disparar um jobzinho, que vai eu subir um Yammer temporariamente para processar esse dado, destruir, ou vai processar em outro Yammer que é efêmero, nossos dois processamentos. O trabalho aqui é configurar um arquivo JSON. A gente desenvolveu aqui algumas pipelines para geração de tags automáticas que atendem basicamente todos os contextos que a gente atua no dia a dia. Ou seja, nosso desenvolvedor aqui não para ir construir uma tag do zero, o códigozinho, apenas com parâmetros. E documentação também, a gente foca muito em documentação aqui. E você falou um ponto aí, Armando, de processamento de dados. Aqui, assim, eu acredito que do mercado, a ClickBase é uma empresa que dados, assim, é forte. A gente tem dados de tudo. Todo track de dados de clientes a gente tem. Show de Desde bola. quem navega na nossa página, no nosso app, a gente recebe isso tudo de forma orgânica. Cara, quer viajar Rio, São Paulo, Maceió, Recife, vice-versa, a gente recebe tudo orgânico. E a geração de insights enorme para isso aí. Me diz uma coisa, uma dúvida que eu fiquei a respeito. Toda a infraestrutura de dados é feita pelo time de engenharia de dados, é? Tipo assim, e aí a galera de DevOps SRE auxilia vocês, tipo, são stacks diferentes, ou toda a parte de infraestrutura que vocês precisam, eles fazem e entregam. Como é que funciona essa organização assim? São duas stacks ou é tudo uma... São dois stacks. A gente tem uma conta separada, que é gerenciada pela galera de SRE, assim, gerenciada em relação a algumas permissões, sei lá. Mas a gente tem acesso full. E a stack nossa, a gente construiu e usando boas práticas de um time de SRE da ClickBase, onde, um exemplo, a gente ia provisionar cluster de processamento, sei lá, na mão, na própria interface da AWS do console, ali subindo manualmente. Uma EC2 para fazer POC, subir manualmente. E com isso, o que a galera percebeu? Cara, se a gente passar para vocês uma cultura, vocês a Terraform no dia a dia, vai ajudar vocês a trabalhar, vai nos ajudar vocês quando precisa. E o que essa galera trouxeram algumas práticas para a gente, ensina a construir CI/CD e o que mais? Terraform, boas práticas. Mas hoje a gente gerencia tudo sem a equipe de SRE. Mas quando a gente precisa, sempre que a gente precisa, a gente está com dúvida em algumas coisas, a gente aciona, a gente não sobe nada assim tô com dúvida se isso aqui é o melhor cenário para usar esse serviço. A gente aciona, mas a gente tem liberdade full. A gente que manda a nossa conta. Show de bola. Aqui é um pouquinho diferente, assim, como o time de dados é pequeno, né? O time de engenharia, o time de DevOps auxilia muito, muito nessas tarefas, principalmente de criação de infraestrutura, porque aí permite que a parte de engenharia de dados foque nos pipelines, em ETL, transformações e tudo mais. Então, assim, fica abstrato para o engenheiro de dados, para a pessoa engenheiro de dados, a questão de
de subir uma infraestrutura, não que não seja importante, mas que pro escopo, pro porte do time, não tem braço, sabe? E aí eu acho que é nesse ponto que ter esses parceiros próximos, assim, o time de SRE ajuda muito. Não só com boas práticas também, mas auxiliando em algumas execuções. Aqui a gente sempre tem apoio, a gente, quando precisa de apoio, a gente pede, solicita a ajuda deles, mas assim, a ideia também é que interessante, se eu tenho um time de dados, estou criando um time de dados, tem engenheiro de dados, o que eu vejo assim como principal é ter um cara, um data ops, pode ser um SRE, alguém de SRE voltado para essa área de engenharia de dados, para entender melhor as demandas, né? As demandas. Entendi. Principalmente não, demandas. Faz total sentido. Porque eu estava conversando uma vez com os SREs, assim, uns amigos aqui, que a gente trocando ideias em programas aqui que a gente tinha chamado Tech Labs, sexta-feira, e eu, cara, eu tô precisando sobre esse serviço aqui, Kubernetes, mas eu ainda não sei como fazer todo esse deploy aqui, esse pipeline, esse ICD, todo esse deploy. Estou com dúvida nisso. E assim, o que eu percebi, que a galera, mesmo me ajudando, eles não conseguiam ver como aquele serviço ia agregar valor no dia a dia para a gente na engenharia e para o business. Aí quando eu comecei a perceber que eles não estavam vendo esse valor, dos caras, ó, isso hoje nos auxilia nisso aqui, ó. Veja esse e-mail, veja esse relatório, veja essa alerta nesse canal, veja esses jobs processando no Yammer. Veja tudo isso aqui, é através dessa ferramenta. No caso era o Airflow, que a gente escalar aquele outscale. Aí foi quando o pessoal abriu os olhos. Por isso que é importante ter um SRE com a pegada em dados também nesse mundo. Não é só fazer acontecer, né? Fazer acontecer e entender o contexto. Muito sentido. Então, galera, eu vi que vocês falaram coisas bem específicas, né? Uma coisa bem do mundo de engenharia de dados e dados. Imagina agora, eu como engenheiro de dados, no meu dia a dia, vocês falaram do dia a dia de vocês. Minha query não rodou. E agora? Isso é comum? Cara, muito comum. Mais do que você pensa. É muito comum, Denis. É por isso assim, que eu vou bater aqui, não sei se eu já falei esse ponto, que para quem quer entrar no mundo de dados, assim, eu quero entrar no mundo de dados, requisitos básicos, Python, SQL e gostar de dados, e voltando para query não rodou. Cara, minha query não está rodando. Aí quando... vamos olhar sua query, o que está acontecendo. Aí você pergunta. Primeira pergunta, você quer responder o que com o output dessa query? Antes de eu olhar sua query para a gente tentar otimizar ou ver se tem outra alternativa melhor para resolver esse problema. Eu quero analisar as vendas do mês 3 de 2022. Aí a query o cara está fazendo um select from com group by, com uma massa de dados full que tem para olhar para uma data específica de um mês. Aí, às vezes, o que acontece muito, eu acredito que seja conhecimento de SQL básico e começar a filtrar o que realmente você precisa. Se eu preciso de dados apenas de um mês específico em um determinado ano, posso particionar ali na minha query, usar partições para me atender para aquela necessidade. E aí, Armando, acontece muito, minha query não rodou. Cara, principalmente assim, quando você tem essa pegada assim do foco em negócio, né? Tipo, o cara faz uma consulta e tá pegando o mundo todo, tá criando uma bazuca para matar a mosca, que eu acho que é esse o contexto que você trouxe. E também tem um outro caso assim, a natureza do dado é inconsistente, sabe? E aí, bicho, não tem solução não. Você tem a certeza que vai rodar hoje e não vai rodar amanhã. Porque o dado é assim. Por exemplo, por erro de software do próprio equipamento, ele manda uma posição, ele tá andando aqui, por exemplo, sei lá, tá fazendo a orla de Maceió. Aí tá andando bonitão, em um determinado momento ele mete uma posição 00 lá, sabe? E depois comunica normal. Então, assim, e aí depois você quer calcular quanto é que ele andou nessa
nesse determinado faixa de tempo aqui. E aí você vai, a distância do total percorrida é a soma da distância entre as posições. E aí você começa, tudo bonitão, só que tem um cara 00 lá que caga a consulta completamente, sabe? Deixa o negócio totalmente errado. E aí tem o aspecto de a consulta não rodou, quebrou, que o negócio também tem a consulta não rodada e você de responder, só que responder um negócio totalmente absurdo. E aí você vai ter que não debugar a query, mas debugar o dado. Que aí entra naqueles critérios de qualidade de dado. Tem toda essa parte aí que é um mundo novo, assim. Não é só garantir que a consulta seja boa, tem que garantir que o dado também é bom, que é um outro desafio da parte de engenharia de dados. Cara, essa questão aí também dessa query é interessante, porque assim, eu escuto muito, minha query não tá rodando, vamos olhar. Cara, você quer responder o que com essa query? Eu quero responder isso, vamos tentar dessa forma. Aí tem um ponto também aí, dessa query, que ela não roda, e quando ela roda, ela gera um output. Seu Data Analytics manda a mensagem, o dado tá errado, eu rodei a query aqui, e isso não condiz com a realidade. Aí você pergunta o que é que tá errado. Cara, só tá errado. Às vezes deixa você naquele poço. Deixa você naquele poço. Cara, o que é que tá errado? Pra mim tá tudo certo. Tá errado. Aí quando não te dá evidências. Essa é uma das. São coisas assim que eu já enfrentei muito. Aí cara, assim, como eu não tenho bola de cristal, não dá pra gente tentar adivinhar o que tá errado sem evidências. Tipo assim, o que é que você espera, né? Qual era o resultado? É muito assim, qual o resultado esperado? Aqui pelo menos assim, eu não sei como é que funciona o fluxo de desenvolvimento, é até uma pergunta que eu quero fazer, mas já de antemão adiantando, aqui a gente tem um time de QA, que ele é transversal, então ele trabalha desde a parte de qualidade de software e também trabalha a parte dos testes de ETL. Então, normalmente a gente tem, quando eles vão testar os ETLs, eles têm um resultado esperado e tem o resultado entregue para o ETL. E aí o que é que acontece? Ele confronta, ele diz, Armando, o que é que acontece, bicho? Eu rodei seu ETL, eu construí a massa inicial aqui e dado a massa inicial, o resultado esperado era esse. Só que não está adequado. Aí ele mostra a nível de linha, que é uma coisa muito interessante do time de QA aqui, que ele mostra a nível de linha qual era o resultado esperado e qual era o resultado entregue, entendeu? E aí fica muito mais fácil de você debugar um ETL, de debugar uma consulta, porque você sabe o que era esperado e o que resultou. Aí eu queria saber como é que funciona na ClickBuzz. Tem um time de qualidade de dados? Como é que funciona o processo de desenvolvimento, desde a concepção de um ETL, de um pipeline, até a qualidade dele e jogar ele em produção? Esse fluxo é bem interessante. Aqui a gente trabalha da seguinte forma. Nós temos dois tipos de clientes aqui. Eu poderia até destacar mais, vou colocar dois. Temos os clientes internos, que são do time de data, internos onde eu envolvo Data Analytics e Data Science, mas são clientes internos. E temos clientes externos, que são outras áreas que requisitam a engenharia. Como funciona o fluxo nosso aqui? A gente recebe as demandas, temos todo uma timeline para entregar, a sprint, para entregar essa demanda para a área solicitante, e de validação, normalmente, como funciona? A gente entende a problemática, valida com as pessoas que está sendo extraído, que será extraída ali, desenvolve uma pipeline inicial para gerar os dados baseado nas regras que ela definiu. Baseado nessa regra, a gente entrega esse dado, a pessoa validando que esse dado está todo ok, não está gerando dúvida, a gente faz a carga de dados incrementais. Exemplo, a pessoa pediu uma base de dados, eu quero dados desde o ano 2018 até o presente momento. A gente não faz isso, a gente traz de datas atuais e de datas, só pegando datas aleatórias, para ela validar se realmente bate. No momento que a pessoa fala, cara, isso aqui está validado, isso aqui está certinho, eu valido com vocês, aí a gente sobe essa pipeline para produção e entrega. Mas nosso cliente que valida, nosso QA é nosso cliente. Nosso cliente não, a gente não tem um QA
Eu tenho uma pessoa olhando para o desenvolvimento de software atual, aquele QA que está validando ali. Nosso QA é o nosso cliente que solicita. No momento que ele valida e diz que aquilo está atendendo, é o que ele quer, a gente faz todo o processo. Eu preciso dos dados desde o ano 2018. A gente começa a trazer todos esses dados, fazer o ETL desses dados e entregar. Todos os ETLs que vocês implementam, né? Tipo assim, todas as extrações, elas são sempre incrementais ou tem algum que é tipo sempre apaga a tabela e reescreve ela toda? Maioria incremental, mas nós temos também troqueta. Apaga a tabela e subscreve tudo. Entendi. Mas eu acredito que seja de 100%, 5%. E onde acontece isso? Em algumas tabelas específicas que a gente usa na área de staging. Sei lá, a gente tem uns databases, temos, sei lá, prod, ou live, dev, stage, para fazer deltas. Tem umas tabelas que a gente tem muito cuidado. A depender do tipo de dado, se é um dado financeiro, um dado com valores, a gente tem cuidados imenso com essas informações. Show de bola. Então, galera, eu vi pelo andar da conversa que o engenheiro de dados não trabalha só, né? Ele tem um trabalho aí em par ou em equipe. Mas eu queria saber o seguinte, como é que um engenheiro de dados pode otimizar o processo numa equipe de tecnologia? Não pensando só numa equipe de dados, mas como que essa pessoa atua junto com o time de tecnologia? Eita, Deus, esse é um outro campo desafiador, né? Você tirar aquele engenheiro de dados dali da caixinha dele e envolvê-lo no business, onde ele vai se envolver com outros times, outras pessoas que às vezes não sabem nem o que é engenharia de dados, por que eu tenho que me envolver com vocês? Cara, aqui na ClickBuzz, a engenharia, a gente vem se envolvendo bastante com outros times. A gente não depende muito de tentar, tipo, receber. O nosso cliente quer isso, mas ele não sabe o que quer. Ele pede isso, mas não sabe. A gente se envolve com o cliente e desse cliente a gente se envolve com outras áreas técnicas também para entender e ver como que a gente está fazendo vai agregar valor tanto para o nosso cliente e para a área técnica também. A engenharia sai um pouco tipo eu sou apenas engenheiro de dados. Hoje eu sou engenheiro de dados, mas eu me envolvo no negócio para entender também de como agregar não apenas ao meu cliente, que eu tenho vários clientes. Eu tenho desde o cliente que é da área técnica, mas tenho clientes que são CX, Growth, Marketing. Eu tenho esses clientes também que me solicitam demandas, mas às vezes o pessoal não sabe passar o que quer. Ou passa o que quer e eu não sei, assim, tecnicamente, cara, como eu posso atender a eles com isso aqui. Eu tento fazer todo esse mapeamento para otimizar o nosso trabalho aqui. Não só eu, como os colaboradores daqui, a gente está com essa cultura também, para otimizar o trabalho. Um exemplo, eu entendi o que o pessoal quer um dado da API dos seus fontes, não sei das quantas, do Google Analytics. A gente tem, ele desenha as dimensões para outro engenheiro pegar e já executar. Assim a gente otimiza o trabalho e mais assertividade na entrega final. No caso, assim, e aí não sei se a tua atuação hoje atua como se fosse um PM de dados, é isso? Tipo assim, que entende a demanda e aí constrói tudo que é necessário fazer de fato? Não temos, Armando, essa figura, esse PO centralizado aqui na engenharia, mas o que nós temos, eu particularmente, eu e outros engenheiros, a gente envolve os clientes para entender e alinhar expectativas de entregas. Um exemplo, tanto dentro da área de data, quando é solicitado, a gente analisa as demandas junto com eles, priorização de quando a gente vai entregar, uma timeline de entrega dessas demandas para agregar valor. O business também, mas a gente se envolve, a gente não tem essa peça de PO. Então, no caso, vocês como engenheiros também fazem esse papel, né? Sim, estamos fazendo, porque daí a gente está um pouquinho fora da caixa. A gente faz a roda girar. Quando a gente
tenta se envolver, a gente se envolve com o nosso cliente, a gente entende melhor porque ele está tentando, tentando, tentando obter da engenharia como output final, e com isso a gente consegue documentar melhor, abrir testes melhor no Gira para que outro engenheiro pegue e não tenha dúvida. Assim, tem a dúvida simples, mas ele já sabe o que ele quer. Aqui ele vai extrair um dado, API tal, fonte tal, vai ser implementado, nomes de tabelas, bases de origem, destino, a gente já deixa tudo certinho. Mastigado, né? Tudo mastigado. Michel, quando você fala clientes, são seus clientes diretos, né? Tipo, as pessoas que demandam para você, não os clientes da sua empresa. Boa pergunta, Denis. Quando a gente fala clientes aqui, são nossos clientes internos da empresa. Onde eu tenho os clientes dentro de Data, temos o time de Data, onde a gente tem engenharia de dados, Data Analytics e Data Science. Aí temos esses clientes aqui dentro de Data e temos os clientes que não estão dentro de Data, que são as outras áreas da empresa, como financeiro, CX, Growth, que demandam da gente também. Entendi. E demandas, às vezes, Growth e Data Science vão desenvolver uma campanha, o Dia dos Namorados, lá vai, lá vem, coisa do tipo, e precisa de dados para ajudar nos inputs do modelo. Às vezes a gente entra para entender esse contexto todo para a gente tentar agregar melhor. De onde puxar esses dados, o que o pessoal do Data Science precisa ali naquela timeline para eles agregar para o business e todo mundo sair feliz. Legal, essa percepção que você traz, Michel, de entender, se aproximar do business, entender os objetivos do negócio, sabe? Aí vem essa questão, assim, o engenheiro de dados, ele pode atuar na parte estratégica? Ele tem como atuar na parte estratégica da empresa? Eu acredito que sim. O engenheiro de dados, ele pode desenvolver esse skill. É algo desafiador nessa parte estratégica, sim. Eu acredito assim, independente de posição, depende muito do perfil da pessoa, do que ele quer, né? Eu sou engenheiro de dados que quer me envolver nessa parte estratégica. Se tem a oportunidade para ele, se ele quer, e existe portas abertas para ele aprender e ir contribuindo nessa vertente aí, eu acredito que sim, ele pode. O que você acha, Armando? Normalmente, eu também. E normalmente, assim, quando é alguém mais técnico de dados que vai começando aí para essa camada estratégica, hoje em dia existem títulos, existem profissões que destacam isso. Por exemplo, um head de dados. Um head de dados normalmente é alguém que escala, saiu crescendo, se tornou um engenheiro de dados sênior, se tornou um cientista de dados sênior, já passou por essa atividade de team leader, tech leader de dados e tudo mais, que tipo assim, e agora ele se tornou o cabeça, né, da área de dados. Então assim, a mentalidade dele é como é que eu posso agregar para o negócio de fato através dos dados que a empresa tem já ou pode obter. E se pode obter, a que custo? É só fazer um crawler para pegar da internet e trazer? Ou de fato a gente vai ter que pagar uma API que vai fornecer essa informação já mastigada para a gente? Então, um head de dados que eu acredito que quando uma empresa não tenha essa parte, ela fica em coordenadores de tecnologia e CTO ali, né? Porque eles distribuem essa parte que quando a gente pensa na parte só, o head de dados ele só foca tudo nessa parte de aquisição de dados, de onde que vem, quem que vai como agregar valor através do dado, sabe? E de que forma? O dado vai ser já agregar valor através de um dashboard, ou ele vai ter que, através de um modelo de machine learning, ele só vai poder agregar valor depois disso. E é entender que momento o dado já pode entregar, e aí ele vai construindo todo o ambiente para favorecer esse cenário. Então ele já tem essa vertente de construção, ele já entende isso muito bem, e agora ele está pensando tudo isso para agregar valor para o negócio. E essa parte assim, de clientes, assim,
Denis, essa sua pergunta é interessante para mim. Eu tenho saído um pouco da caixa, até por provocação mesmo e desenvolvimento de nova skill do meu head. Cara, o meu head, cara, tecnicamente, você tá tipo, foda. Tecnicamente, poucas coisas, tecnologia nova que você tem que aprender, mas o que você vem contribuindo, tá bem. Agora, pro business, como você se encaixa bem aqui na tomada de decisão fora dos nossos clientes? Hoje eu venho lendo um livro Custom Source, que é muito interessante, sim, foi recomendação dele, para entender melhor o sucesso do nosso cliente. Bom, como a gente sabe, como definir sucesso do cliente, como entender nosso cliente, porque no final das contas, o que interessa para a gente é o sucesso do nosso cliente, seja o nosso cliente internos, externos, a gente sobrevive dos nossos clientes. E quando a gente entende a necessidade do cliente, a gente consegue agregar. Nosso cliente, cara, tá com uma problemática que toda vez que ele tenta fazer compra, dá cartão negado, alguma coisa, toda vez recebe alertas de cartão fraude. Pô, o que está acontecendo? Se o cartão do nosso cliente tem saldo, não está sendo fraudado, será se é um API do nosso terceiro que a gente está usando para transacionar, para entender para como a gente tem esse cliente do nosso lado? Então, galera, estamos chegando aqui próximo do final do nosso episódio. Eu queria trazer a última pergunta técnica, tá? E para quem está começando a carreira de dados, tem alguma recomendação, sei lá, algum podcast, ou livro, artigos, conteúdos complementares? O que vocês recomendam para quem está começando? Cara, assim, para quem está começando, eu vou bater na tecla de novo, um pouco de Python, SQL, ama dados. Com relação a materiais, hoje temos DataHack, que é uma comunidade de dados aí forte no Brasil, onde muitas pessoas estão discutindo, publicando artigos, inovações. Vale a pena participar. E a comunidade tem a área de engenharia de dados, temos a área de data science, dados no geral. E conhecimento, Medium, muitos papers publicados. YouTube hoje, muitos vídeos aí, o pessoal lançando sobre, usei a ferramenta X, Spark, Airflow. E recomendo também estudar um pouquinho de Airflow, que é uma das ferramentas aí open source que eu acredito que esteja em 95% dos pipelines de dados de todas as empresas. Show de bola. Assim, eu reforço muito o que o Michel falou, porque parte disso foi o caminho que eu fiz, sabe? E fora isso, eu acho que o seguinte ponto, assim, não adianta nada o engenheiro só saber programar se ele não sabe contar a história. E aí vem minha recomendação, que é um livro eu gosto muito, é Storytelling com Dados. Que assim, cara, o que tem gente que pega vai fazer uma apresentação e mete uma coisa nada a ver para embasar um argumento que quer, tipo, normalmente quando você vai à apresentação você quer vender alguma coisa. Não só vender tipo um curso, quer vender uma verdade. E aí a gente precisa mostrar o embasamento dessa verdade. E aí é nesse ponto que entra o storytelling com dados, que você precisa trazer fatos que embasem aquela argumentação. Aí normalmente é aí onde vem saber como trazer uma boa apresentação, como saber apresentar os dados. Tipo, se você faz uma análise, seja de desempenho, seja de KPI, seja lá o que for, você precisa saber explicar aquilo. Aí não adianta você explicar o algoritmo que usou, você tem que explicar o dado e como é que aquilo está entregando o valor e qual o impacto que aquele dado e o que quer dizer que aquilo, no final das contas, da aquisição do ticket de ônibus ou na contratação de um serviço de rastreamento. Então, assim, é saber o que é que a gente precisa explicar. É que nem o Michel falou, saber o que você quer gerar com aquela consulta. Qual pergunta eu quero responder? Vou desenvolver uma query SQL. Enfim, quero dados. Primeira coisa que eu imagino é, cara, eu quero responder o quê? Minha pergunta é isso aqui. Agora, a partir dessa pergunta, eu tenho dados para responder? Tenho. Vamos filtrar agora o que eu realmente preciso. Exatamente. É muito assim, o que é que eu tenho, o que é que eu quero fazer, o que é que eu tenho que permita fazer aquilo, se eu não tenho, onde é que eu posso conseguir, ou se eu posso conseguir, qual é o custo para obter aquele dado. É fácil? É difícil? Eu estou disposto a
gastar tempo desenvolvendo é mais fácil comprar aquilo. Então, assim, tem muito isso que roda no nosso meio que a gente tem que pensar na hora de fazer um fluxo de dados, alguma coisa nesse sentido. É isso aí, galera. Estamos chegando ao final do nosso episódio de inauguração. Queria agradecer muito vocês, foi um bate-papo super legal. Aprendi bastante por aqui. E vocês falaram um ponto que eu acho que é legal, que é para trabalhar na área de dados tem que ter amor, né? Amor pela profissão, amor pelos dados. E temos vagas aqui. Então, quem tem esse amor pode procurar a Getrac. Estamos aí nas redes sociais, sempre tem novidade por lá. Nossa página de carreiras é getrac.gup.io. Então, sempre tá lá todas as nossas vagas, todas as nossas novidades. Armando, queria agradecer a parceria de sempre, agradecer o bate-papo de hoje. Foi incrível estar aqui com você. Brigadão. Eu que agradeço. E o agradecimento vai ao meu amigo aqui de longa data, Michel. Referência na área, diferenciado. Diferenciado, é isso aí. Obrigada, Michel. Nosso convidado de hoje foi ótimo conhecer um pouquinho sobre o seu universo, né? Sobre o que você vive aí e todo o conhecimento que você pôde trazer pra gente no dia de hoje. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Espero que o próximo bate-papo seja no barzinho, tomando um chopp para quem bebe, tomando um suco. Boa, é só marcar que a gente tá aqui. Show de bola, então. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau.